Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Disciplina: Leitura e Produção de Textos. Tema da aula: a adequação linguística. Pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos estudar a adequação linguística. Em tela cheia, uma apresentação de slides com fundo cinza e textos em letras pretas. A voz da professora está em off. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula. No slide seguinte, o título, objetivo, e um item lido pela professora. O objetivo da aula é que a gente discuta a noção de adequação, que é uma das noções que está no plano de ensino desta disciplina. Eu indiquei a leitura de um texto para vocês, que é o texto do professor Valdir Heitor Barzotto, chamado Nem Respeitar, Nem Valorizar, Nem Adequar as Variedades Linguísticas. Eu já queria comentar agora que este texto foi escrito antes do novo acordo ortográfico, por isso que há algumas acentuações e os sinais como trema que estão aí preservados, porque estão assim no texto publicado, então a gente não altera, certo? Bom, a ideia é que a gente trabalhe este texto na aula de hoje, porque eu considero que a discussão proposta por ele é bastante ilustrativa a respeito da problematização desse conceito de adequação linguística. Então vamos ler o resumo. Este trabalho insere-se na discussão que tem procurado, nos últimos anos, estabelecer relações entre as variedades linguísticas e o ensino da língua portuguesa. Neste debate, são identificadas 3 vertentes que procuram dizer qual seria a melhor atitude a se tomar frente às variedades praticadas por estudantes de ensino fundamental e médio. Após uma breve reflexão sobre estas vertentes, é feita uma outra proposta sobre o trabalho em sala de aula. O trabalho em sala, desculpem-me. Eu gostaria de destacar aqui que a ideia por trás da indicação de leitura deste texto para vocês é a de que a gente extrapole a sala e extrapole as variedades dos alunos. Extrapole para a sociedade, para a comunidade onde a gente vive, para os espaços sociais onde a gente circula. Então, independente de estarmos estudando ou não para sermos professores de português, somos falantes da língua portuguesa. E, como falantes, devemos defender determinadas posições, como eu acredito que sejam essas posições defendidas pelo professor Valdir Barzotto. Então, a ideia aqui é que a gente extrapole esses lugares mencionados no texto, que são eminentemente o lugar do professor e dos alunos e o espaço escolar, certo? Novo slide com a frase nem respeitar, nem valorizar, nem adequar as variedades linguísticas. O trecho nem respeitar está destacado em vermelho. Abaixo, um texto lido pela professora. Bom, então ele vai dividir o texto em 4 partes. 3 partes já estão anunciadas no título. Então, a primeira parte do texto vai tratar do verbo respeitar. Eu trago aqui um trechinho que exemplifica essa discussão sobre o verbo respeitar. Ele diz: além disso, depois de tanto debate sobre a necessidade e a importância de o Brasil assumir sua diversidade linguística e cultural, já se pode tratar casos de desrespeito que envolvam aspectos culturais na delegacia mais próxima. Ou seja, o autor do texto defende que o verbo respeitar uma determinada variedade linguística não é indicado. Por quê? Porque o desrespeito já está previsto na Constituição de 1988. Então, a discriminação por um determinado uso da língua já está prevista. Então, desrespeitar alguém por isso é um caso que deveria ser tratado na delegacia. Então, não é uma questão de respeitar as variedades linguísticas por conta desse fato. Novo slide com a frase nem respeitar, nem valorizar, nem adequar as variedades linguísticas. O trecho nem valorizar
está destacado em vermelho. Abaixo, um parágrafo lido pela professora. O segundo aspecto trabalhado na segunda parte do texto é a questão do verbo valorizar. Então é muito comum a gente ouvir, não, temos que valorizar as variedades linguísticas diferentes da nossa. Só que ele coloca aqui uma reflexão bastante interessante sobre o uso desse verbo. Vamos ler. É importante verificar que quem se propõe a valorizar precisa assumir uma posição de onde possa fazê-lo, reconhecendo, em primeiro lugar, uma falta de valor na variedade praticada pelo outro, e elevando esse valor apoiando-se em sua capacidade de reconhecer essa falta, conferida pela imagem que faz de si. Isso é indicador de uma discriminação. Então, o indivíduo, agora eu vou fazer uma pausa na leitura, depois a gente lê os últimos 2 períodos, que são a conclusão do parágrafo. Essa posição de alguém que valoriza é uma posição necessariamente superior àquele que é valorizado, certo? Porque assumir valor em algo implica em que essa pessoa que vai dizer que tem valor, ela é capaz de reconhecer a falta de valor ou a presença de valor. E ela é capaz de reconhecer isso pela imagem que ela faz de si mesma. Então, isso indica uma discriminação, uma separação que se faz pela linguagem, certo? Portanto, agora eu continuo a leitura, propor-se a valorizar a variedade linguística praticada por outro falante exige reconhecer que a variedade do outro está desprovida de algum valor. Aquele que se a valorizar pode fazê-lo a partir do lugar eleito para si e para sua variedade, necessariamente de maior valor. Então, ele coloca muito claramente aqui que os falantes que podem valorizar são aqueles falantes que conseguem reconhecer que uma outra variedade diferente da sua, necessariamente, não tem valor. Então aqui existe uma discriminação por conta dessa hierarquia automática que se estabelece a partir do uso desse verbo valorizar. Então por isso que a gente não deve valorizar, segundo a posição do autor do texto. Novo slide com a frase nem respeitar, nem valorizar, nem adequar as variedades linguísticas. O trecho nem adequar está destacado em vermelho. Em seguida, um texto lido pela professora. E o último verbo, que talvez seja o mais frequente na escola, é a questão da adequação. Então, acho que vocês já devem ter ouvido falar, ou mesmo devem ter visto em livros didáticos, aquele uso de tirinhas ou de quadrinhos, como o do Chico Bento, em que o exercício pede para passar para a norma padrão, passar para a norma culta, ou seja, adequar a fala do Chico Bento. Então, o professor diz: se alguém com bom poder aquisitivo e um elevado nível de escolaridade usar a frase "dê-me 3 cafés" em um boteco, as consequências, se forem negativas, não vão além de ele ser considerado arrogante ou snob. No entanto, se alguém de baixo poder aquisitivo e com pouca escolaridade escreveram numa carta, ou mesmo falar em uma entrevista: "Aí, chapa, ruma um trampo para mim aí", pode acontecer algo mais grave com ele, como não conseguir melhorar seu poder aquisitivo com o salário do emprego pretendido. De acordo com a vertente da adequação, ambos estariam inadequados, mas as consequências serão mais pesadas sobre o segundo. Então, aqui nesse exemplo que ele dá da pessoa com bom poder aquisitivo, que chega num boteco, que ele coloca de propósito com U, porque é o modo como a gente fala, e disser "dê-me 3 cafés", ele só vai soar como arrogante, como metido, né? Mas ele não vai ter uma consequência tão negativa assim. Por quê? Porque essa frase foge da nossa coloquialidade, foge da nossa norma do português do Brasil. Porque no português do Brasil a gente dificilmente faz ênclise, significa dificilmente a gente coloca
essa palavrinha me depois do verbo. A gente sempre coloca no início da frase, quando a gente está falando sem monitorar nossa linguagem. Então a gente sempre fala, me dá um café, por exemplo, né? Ou me dá 3 cafés, sem fazer a concordância aqui com o numeral, do substantivo com o numeral. Ou seja, usar a ênclise, que não é própria da nossa norma, e usar a concordância aqui do substantivo com o numeral, indica um certo nível de escolaridade, uma certa variedade linguística. Usar essa variedade linguística não vai provocar uma consequência negativa para essa pessoa, a não ser ele poder ser zombado pela pessoa que atendê-lo nesse boteco, certo? Agora, o caso citado como exemplo a seguir, de uma pessoa com baixo poder aquisitivo e com pouca escolaridade, escrevendo uma carta ou falar na sua própria variedade, vai trazer consequências negativas, muito provavelmente. Por quê? Porque não é uma mera questão de adequação. Se fosse uma mera questão de adequação, as consequências seriam tão negativas para o primeiro quanto para o segundo, e não é o que acontece, né? Porque existe embutido aí uma questão de preconceito linguístico, que na verdade é um preconceito social que acontece por meio da linguagem também. Então, o preconceito linguístico não se baseia em questões linguísticas, mas se baseia em questões sociais, certo? Então, a questão de adequar as variedades linguísticas também não se aplica por conta desse motivo que ele bem explora aqui no texto. Novo slide com o título em vermelho, Incorporar. Abaixo, novo texto lido pela docente. E aí a gente chega na última parte, em que ele propõe, se não devemos respeitar, nem valorizar, nem adequar as variedades linguísticas, ou seja, se essas não são as melhores posturas diante das variedades linguísticas, qual é esta postura? A postura é a de incorporar. Então ele propõe o uso do verbo incorporar as variedades. E escreve, admitindo-se ou recebendo-se as variedades na sala de aula, sem hierarquização ou valoração, respeita-se melhor a Constituição, pois evitam-se os danos causados por julgamentos negativos, como de atribuição de uma falta de valor ou de inadequação. Tanto 3, que é o significado do verbo incorporar, reunir diversas companhias mercantis em uma só, como 4, juntar num só corpo, dar unidade a, reunir, ou 6, unir, reunir, juntar em um só corpo ou um só todo, corroboram a ideia de corpo, permitem pensar que a unidade da língua portuguesa é garantida pelas suas variedades. No texto, o último trecho está em destaque. A unidade da língua portuguesa é garantida pelas suas variedades. Ou seja, a incorporação dá a ideia de reunião e dá a ideia de que todas as variedades fazem parte da língua. Ou seja, que a língua só existe porque ela é constituída dessas variedades. E isso vai contra a questão da hierarquização, da valorização e do respeito e da adequação, por consequência. E vai, pelo contrário, a favor de uma ideia de incorporação, certo? A gente sempre tem que lembrar que a língua é heterogênea. O que dá a impressão de que a língua é homogênea é muitas vezes o ensino, porque o ensino ainda é bastante pautado em uma gramática normativa, em uma gramática prescritiva, que tem como pressuposto aquela concepção de linguagem, da língua como um conjunto de bons usos, um sistema fechado, com regras que precisam ser estritamente seguidas. A gente segue regras, só que essas regras elas não são previstas por um livro. A gente aprende determinadas regras, por isso que a gente consegue se comunicar, certo?
Bom, eu peço desculpas, tem um erro aqui de que só corpo ficou junto, mas a ideia era comentar um pouquinho com vocês a importância deste texto e a problematização do conceito de adequação linguística. Tudo bem? A ideia da aula era essa. Eu agradeço pela atenção de todas e todos e a gente se vê na próxima aula. Obrigada. Universiptv.com.br